Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, versos de número 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que Deus fale contigo nessa noite. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, em tua presença, ó Deus, nós nos colocamos, Senhor, para adorar, meu Deus, para glorificar e bendizer o Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amado Deus, alcance o coração de cada servo, o coração da tua igreja, dos ouvintes da tua palavra, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Meu Deus, alimenta, Senhor, venha curar, venha transformar, venha mudar. Meu Deus, permita com que a tua palavra ela possa adentrar no profundo da nossa alma, e que ela venha produzir, meu Deus, em nossas vidas o resultado pela qual é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, podeis assentar. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço, por favor, toda a reverência, toda a atenção à palavra de Deus, em nome de Jesus. Por favor, não tire a atenção do teu irmão, levantando. Se alguém precisar de alguma coisa, ali estão os obreiros da casa de Deus, a cena, eles irão te ajudar e servir naquilo que se fizer necessário, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Igreja, aqui estamos diante de uma palavra gloriosa, aonde aqui esse texto, do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Mateus, vai nos informar e mostrar para nós acerca do nascimento, do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Interessante que quando nós olhamos para esse versículo, é impossível nós analisarmos aqui esse capítulo de número 1 a partir do verso 18, sem que nós venhamos nos atentar para o capítulo de número 2, de Filipenses. Está até mesmo ligado para a gente poder entender, porque muitas pessoas vai dizer que Jesus, ele nasceu, como aqui está relatado nesse capítulo de número 1, a partir do verso 18, Jesus nasceu de uma mulher. Então automaticamente Jesus, ele era humano, Jesus era pecador como todos.
Mas quando nós olhamos aqui para a carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, nós entendemos o mistério de Deus. Veja o capítulo 2 de Filipenses, o verso de número 7, que diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que aqui Paulo, ele mostra para nós que Jesus, ele sendo Deus, ele sendo a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, está na sua glória, está no seu reino, está no seu paraíso. A Bíblia diz que ele vai se configurar numa forma tão pequena, no embrião, a qual ele vai vir sobre a vida de uma virgem, de uma mulher, como está aqui no verso 18, chamada Maria, que ela iria se casar com um homem chamado José, da descendência de Davi. Era uma virgem que ia se casar, ainda não estava, a Bíblia diz aqui, ainda não estava ajuntado, eles não haviam se ajuntado, eles não haviam casado. E ela diz aqui, a palavra do Senhor mostra para nós que ela achou, ela pensou que ela havia concebido a gravidez do Espírito Santo, e ela não está errada, porque o que estava acontecendo na vida dela era um milagre. Era uma mulher virgem, era uma mulher que não havia conhecido o homem, não havia se relacionado com nenhum pecador, com nenhum mortal. Era uma mulher pura, que estava ali prometida a esse homem chamado José, da linhagem de Davi. E observa, meus irmãos, que é interessante, que a Bíblia vai mostrar que esse homem chamado José, no verso de número 19, vai mostrar para nós que esse homem, seu marido, que iam casar, o posterior, o suposto marido posterior, a Bíblia diz que ele era um homem justo. Justo por quê? Porque José, ele foi um homem que ele não procurou passar o sinal vermelho, como hoje muito se faz. Ele não procurou persuadir Maria para se relacionar com ela antes do casamento, mas ele esperava com paciência o dia, ela esperava com paciência o dia, mas em meio a esse dia que não chegava, o Espírito Santo chegou primeiro, e o Espírito Santo semeou aquela semente no ventre de Maria, e agora ela pensa, ela deduz, eu estou gestante, eu estou pejada, eu estou grávida. Mas quando ela diz isso, José, ele fica preocupado, ele fica ali com a pulga atrás da orelha, pensando, peraí, ela é virgem, eu estou, vou ser o marido dela, não me relacionei com ela, nem sonho, e agora ela está grávida, vai vir o que na mente dele? Que ela o traiu, ele vai pensar dessa maneira, que havia uma traição. E a Bíblia mostra para nós que ele, sendo justo, ele não quis infamar a vida de Maria, e ele então vai tentar fugir, ele então vai tentar deixar ela secretamente, vai quebrar aquele noivado que posteriormente seria o casamento, ele vai quebrar aquilo, ele vai tentar fugir para outro lugar, para outra terra, ele vai abandonar Maria e deixar ela se virar com aquela criança. Só que, igreja, as coisas de Deus são mistério, e as coisas de Deus, os mistérios de Deus,
só é conhecido, é interpretado por aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Para as pessoas que não têm as coisas de Deus, às vezes é escândalo. As pessoas não entendem, as pessoas naturais. E veja que no verso 20, ele vai projetar, né? Ele tendo projetado isso, ele já tendo preparado todas as coisas, talvez a sua mala, talvez já de olho em algum lugar, em alguma terra para ir embora, deixar ali tudo que ele tinha, família, enfim. Ele projetando aquilo, a Bíblia mostra para nós que em sonho o anjo de Deus vai aparecer para José, para que José não viesse cometer um erro, para que José não viesse cometer um pecado. E a Bíblia diz que aquele anjo aparece a ele e diz para ele: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado, a criança que está ali, que está formada, diz a Bíblia que é do Espírito Santo. Veja que o anjo do Senhor vai impedir José de pecar. O anjo de Deus vai falar com ele que aquilo que estava gerado, olha, não tenha vergonha, não se preocupe, porque o que está ali no ventre de Maria é mistério. O que está ali no ventre de Maria não é pela vontade dela. O que está ali no ventre de Maria não é da tua vontade. O que está no ventre de Maria não é projeto de vocês, mas é um projeto de Deus. O que está no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. É obra de Deus o que está sendo feito na vida de Maria. Igreja, eu quero comunicar a vós nessa noite que Deus, Ele tem um projeto gerado, como está dizendo aqui que o que está gerado é do Espírito de Deus. Eu quero comunicar a todos que Deus, nessa noite, Ele também tem um projeto gerado na nossas vidas. Não vai ser gerado, mas Deus, Ele tem um projeto, esse projeto já está gerado na nossa vida. Será que você crê no projeto de Deus? Será que você crê nessa obra de Deus? Essa obra do Espírito Santo? Vai adorando a Deus nessa noite. Vai glorificando o Senhor, porque Ele é fiel para cumprir o seu projeto. Xandig Magadubi Onerraia Sobederé, Candui Palamaki Sobederé, Tique Bocandi Assoderra Manassai, Antifai Begelforgi Onequiassá. Atentai, meus irmãos, a palavra de Deus, como eu falei no princípio, que as pessoas naturais não entendem os mistérios de Deus. Como eu falei que o Espírito Santo tem gerado algo na nossa vida, na vida da igreja, individualmente em cada um de nós. Talvez o mundo lá fora pode estar te apontando, as pessoas lá fora podem estar te apedrejando. Sabe por quê? Porque não entende o que é mistério de Deus. Talvez você possa estar até maquinando alguma coisa, como José maquinou, sendo justo. Ele tentou fugir, ele tentou sair, mas o Senhor fala por intermédio do anjo dele a José, a sua igreja, aos ouvintes, que essa obra é obra do Espírito Santo, não é obra tua, não é obra do homem, mas é obra divina. E o Senhor, Ele tem poder para concluir essa obra que Ele está iniciando na tua vida hoje. Labasúbia, Candarábia, Suribicanta, Labracheia. Sabe por quê? Porque já foi semeado, já está gerado, agora é só aguardar o dia para que você tome posse dessa vitória que está por vir do céu na tua vida. Do Iquiapotante, Macaturi, Oquinal.
atrás, diz a Bíblia, lá no livro de Gênesis, a palavra do Senhor diz, por intermédio de José, que ia chegar um dia que o Senhor, Ele iria visitar o seu povo. José, ele falou quando ele estava no Egito, já antes de morrer. Ele diz: olha, certamente o Senhor visitará o seu povo. E quando o Senhor vos tirar e vos levar para a terra que mana leite e mel, tirai os meus ossos mortais e levai convosco. Ele diz: o Senhor vos visitará. Passa-se algum tempo, algumas dezenas de anos, levanta o patriarca chamado Moisés. Moisés diz: certamente o Senhor vos visitará. Eu pergunto, qual de nós, qual igreja que não quer receber a visita de Deus? Queridos e amados irmãos, passa-se centenas, passa-se milhares de anos, de quando o Senhor fala que iria visitar o povo. Chega agora uma situação meio que enigmática. Uma virgem está grávida. Uma virgem recebe algo divino. Está sendo gerado nessa virgem uma obra dos céus, uma obra de Deus. Está sendo gerado pelo Espírito Santo uma criança que outrora antes estava assentado na glória, estava num trono, num alto e sublime trono, aonde havia multidões, miríades de anjos o adorando. Estava ali com a sua coroa, com o seu séquito de poder. Ele se torna um embrião, é colocado no ventre de uma virgem para vir à terra, para se apresentar a todos os mortais e chegar até a mim e você. Aquela promessa que diz que o Senhor vos visitará. Hoje nós estamos aqui com a porta da nossa casa espiritual aberta, e o Senhor, Ele está sentado no lugar de honra na nossa vida, no templo que é morada do Espírito Santo de Deus. E hoje nós podemos exaltá-lo, glorificar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bem-vindo neste lugar, Ele é bem-vindo na nossa vida. Será que você acredita na palavra de Deus? Será que você pode adorar, glorificar Deus com todas as suas forças? Adore a Ele. Veja, queridos irmãos, que a Bíblia diz que essa mulher, ela dará à luz um filho. Um filho, não é uma filha, é um filho varão. E a palavra do Senhor diz para nós que então será posto. O nome que essa criança irá receber é Jesus. Esse nome aqui, ó. Observa o que quer dizer: justo, eterno, Senhor, único e Salvador. Não é por acaso, não é por acaso que ele recebe esse título: justo, eterno, Senhor, único e Salvador. Ele é justo, Ele é eterno, Ele é Senhor, Ele é único e Ele é o Salvador. Veja aí que está com letra maiúscula: Jesus,
justo, eterno, único Senhor e Salvador. Ele é o único Salvador da humanidade. E a palavra de Deus mostra para nós porque Ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Interessante, meus irmãos, que aqui a Bíblia mostra para nós qual que é a verdadeira finalidade de Jesus Cristo. Duas coisas. Ele salvará, primeiro, é o Salvador. Ele salvará, diz aqui, o seu povo dos seus pecados. Ele é o Salvador dos pecadores. Agora dá para nós entendermos a verdadeira função de Jesus. Agora dá para nós entendermos o verdadeiro trabalhar de Deus. Agora, quando nós olhamos para essa palavra, dá para nós entender então o propósito de Jesus na terra, o trabalhar de Deus em meio à humanidade. Lá no capítulo 3, no verso 16 de João, está escrito que Deus, o Deus Pai, Ele amou o mundo, né? O mundo não é a terra, as pedras, as coisas que existem no mundo. Mas Deus, quando diz que Deus amou o mundo, Deus amou o povo, a humanidade. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas de uma maneira tão grande que Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, o seu Filho amado, para que todos aqueles em meio à humanidade que crê em Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, não pereçam, que é a segunda morte, ao distanciamento eterno de Deus, no inferno, no lago de fogo e enxofre, que não pereçam, mas sim que tenham a vida eterna. Então esse em específico é o trabalho de Deus. Isso aqui é muito interessante, eu quero falar sobre isso nessa noite. Jesus Cristo foi um projeto de Deus, foi a ponte que Deus preparou para que a humanidade não se perca no inferno, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos no início da criação que Deus, o Senhor, Ele preparou, Ele fez tudo perfeito, nada foi fora do projeto de Deus, tudo que Deus fez era perfeito e Deus se agradava de tudo. Tudo era agradável aos olhos de Deus e Deus achava bom as suas obras. Até que chega um determinado dia que quando o Senhor, Ele cria a disjuntora, Ele cria a mulher que estivesse ao lado de Adão, para que pudesse conversar, se alegrar, ter prazer, comunicar das obras de Deus. Até que chega esse dia que o adversário, ele entra no jardim do Éden por intermédio de uma serpente, e a Bíblia diz que esse adversário, ele vai persuadir Eva, ele vai investir em Eva, ele vai ali aplicar na mente de Eva, e aquilo desce para o coração, e Eva então ignora a ordem de Deus, ignora a palavra de Deus, quando o Senhor diz para que eles não chegassem ali no centro do jardim, para que eles não tocassem ali naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da ciência, para que ela não tocasse ali, e nem comer, não chegar perto, ela deixa de acreditar no que Deus falou e ela acredita na serpente, ela acredita na mentira do diabo, e a Bíblia diz que então eles caem.
eles caem da graça, eles caem no pecado, porque eles desobedecem a Deus. E a palavra do Senhor mostra para nós que a partir de então o pecado entra na humanidade. A partir dali a humanidade, a posteridade que viria, iria nascer uma humanidade pecadora, uma humanidade pecaminosa, que aonde tocasse, aonde houvesse um ser humano, haveria pecado. Mas o Senhor, diz a Bíblia que Ele fez uma promessa, lá no capítulo 3, no verso 15 de Gênesis, que ia nascer do ventre da mulher, ia nascer um varão. Presta atenção que este varão, ele iria pisar a cabeça da serpente, ele iria esmagar a cabeça da serpente. Paulo, lá no capítulo 16 de Romanos, Paulo ele é categórico em dizer que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás embaixo dos nossos pés. E veja, meus amados e queridos irmãos, que o projeto de Deus, o propósito de Deus por intermédio de Jesus Cristo é salvar a humanidade, é salvar o povo dos nossos pecados. Jesus, Ele é o único que tem o poder de salvar o homem do pecado. Não existe força, não existe poder, não existe autoridade, não existe condição que possa libertar, que possa salvar o homem por si só dos seus pecados. Não existe, não existe. Jesus, Ele é único. Por isso que está lhe dizendo, o último é, Senhor, Jesus, Ele é o único Salvador. Não existe outro que possa salvar. Aqui a Bíblia está dizendo que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então nessa noite eu quero dizer à igreja que a igreja deva se alegrar. Eu quero dizer à igreja nessa noite que você pode se regozijar. Eu quero dizer a vocês que vocês podem glorificar Deus. Eu quero dizer a vocês que o pecado que tem vos prendido, o pecado que tem vos dominado, nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Jesus, Ele veio salvar-vos dos vossos pecados. Jesus veio libertar, Jesus veio tocar, Jesus veio mudar a vossa história, Jesus veio tirar vocês do charco de lodo e firmar os vossos passos numa rocha. Lava sub camunásia suribicanda labrateia. Quantas pessoas talvez que hoje disseram, quantas pessoas talvez que têm ouvido, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito, o jeito é eu tirar minha vida, não tem mais jeito, eu quero morrer, eu vou orar para Deus me matar. Peça perdão, não dê lugar para o diabo, deixe de ser egoísta. Deus tem um projeto, e esse projeto Deus usará você. Tem pessoas que precisam ser alcançadas, tem pessoas que precisam ser abençoadas, tem pessoas que precisam ser libertas do pecado, e Deus quer contar com você. Ai não, porque agora não tem mais jeito, porque não tem mais jeito, Deus morreu, Deus está morto. Acabou-se o poder de Deus, findou-se o poder no nome de Jesus Cristo, jamais. Ele é o Todo-Poderoso, todo o poder emana, Ele é a fonte de poder inesgotável, e o que Ele tem para fazer é coisa maravilhosa. Por mais que Jeremias diz que horrenda coisa está
Grande é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Igreja, preste atenção. De uma forma geral, até mesmo, se não me engano, no último culto, até falei algo semelhante. Muitas pessoas têm achado que Jesus, ele é um amuleto. Nós sabemos, como eu falei aqui, que ele é a fonte de todo o poder emana dele. Só que nós sabemos pela palavra de Deus, em ler a palavra do Senhor, se você ler os capítulos posteriores, você vai ver que o poder de Jesus é tão grande, que chega um determinado dia, que quando Jesus ele está na casa, à margem da praia, a palavra de Deus diz para nós que ele está ali com seus discípulos, com Pedro, e entre outros. E a multidão chega naquela casa, de maneira que não se podia entrar e sair de tanta gente, era multidão. E a palavra do Senhor mostra que um homem, que era um homem enfermo, um homem coxo, que tinha por ele amigos, e esses amigos decidiram colocar aquele homem numa cama, como a Bíblia diz, e levá-lo até Jesus de Nazaré. Interessante é que cada um segura numa ponta ali, talvez um tapete, alguma coisa do gênero, uma maca, e vão levar até onde Jesus estava. Só que chegando naquela casa, eles não conseguem entrar ali porque é muita gente. A multidão era imensa, tanto fora quanto dentro. Jesus estava lá dentro, e eles precisavam colocar o seu amigo lá dentro. Ninguém arredava o pé do lugar, porque todo mundo queria ver Jesus. Todo mundo queria tocar, queria sentir, queria ouvir a palavra de Jesus. Aqueles homens dão a volta, dão um jeito, sobem em cima da casa, talvez por corda, com a ajuda de um e outro, talvez ali, levantam aquela cama, aquele homem paralítico até o telhado, tendo mais ou menos uma noção onde Jesus estava dentro da casa. Eles abrem o telhado, eles abrem o teto, e a Bíblia diz que ali então eles vão descer aquele homem até onde Jesus estava. A Bíblia diz que Jesus, olhando para a ação, para a atitude daqueles homens, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus ele se maravilha, Jesus ele se alegra. Pastor, mas o que isso tem a ver? Presta atenção. Jesus olha para aquele homem que está sobre aquela cama, aquele homem que está sobre aquele leito. Jesus olha para aquele homem e Jesus observa que a situação daquele homem que ele estava vivendo não era nada mais, nada menos por causa de pecado. O pecado daquele homem o tinha transformado no exímio pecador, num homem paralítico. Tinha transformado aquele homem num homem que ele não podia se mover, se locomover, ele precisava de auxílio. Jesus olha para aquele homem, e Jesus, vendo a fé dos que colocaram ele ali, Jesus diz àquele pecador: filho,
os teus pecados te são perdoados. Olha aqui no capítulo 1, no verso 21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus olha para aquele homem e diz: filho, os seus pecados são perdoados. Quando Jesus ele fala isso, a Bíblia diz que começa agora aquele murmúrio, vai começar uma murmuração. A murmuração é falar baixo, murmuração é cochichar. E Jesus vai começar a ouvir com o seu ouvido que ouve até pensamento. Aquele ouvido sabe que até o pensamento que está aí dentro de você, que você está pensando agora, ele está ouvindo, olhando para você, balançando a cabeça. Você pensa que é assim, você acha que é assim. Jesus ouve o pensamento de todos, e eles agora vão dizer: peraí, ele pensa que é quem? Esse homem, esse impostor, quem ele acha que é? Pois o único que tem poder de perdoar pecados é Deus. Esse homem é um impostor, ele está se colocando no lugar de Deus. Jesus diz: por que vocês estão razoando? Por que vocês estão cochichando? Por que vocês estão murmurando? Qual é o motivo dessa murmuração? É momento de alegria, é momento de alegrar vossos corações, porque o milagre está ocorrendo. É milagre de dar glória a Deus, é momento de glorificar Deus, de exaltar o nome do Senhor. Não é momento de ficar questionando. Em outras palavras, por que vocês estão murmurando? Deixa eu falar um negócio para vocês, para que saibais que o Filho do Homem, ele tem poder de perdoar não só pecados. Espera aí, qual que é mais fácil dizer? O que vocês acham melhor? Filho, os teus pecados estão perdoados, ou dizer: paralítico, pega a tua cama, levanta e anda, vai para a tua casa. O que vocês acham melhor dizer? Pega a tua cama e vai embora, ou paralítico, o teu pecado é perdoado, vai embora. Eita, laçurimifaça, candarábia. Aquele homem, ele levanta, ele sente talvez choque, estalos no seu corpo, nas suas pernas, na coluna. Eu não sei a maneira que ele se encontrava ali. As coisas agora talvez era atrofiado, começa a se esticar, barulho de ossos se ouvem, a pele começa a se esticar, e ele se torna um homem normal. Ele está deitado, agora ele ajoelha, ele se levanta, fica de cócoras, fica de pé, pega a sua cama, enrola, coloca embaixo do braço, e todo mundo abre a sua boca agora e vai glorificar, vai exaltar e vai bendizer o nome do Senhor que estava ali, porque ele veio para perdoar, ele veio para libertar, ele veio para tirar o homem do lamaçal do pecado, de tirar o homem do inferno e levar para Deus. Lamaçúbia, candaraba, surianda, labaia. Deixa eu dizer nessa noite para você, em nome de Jesus: Jesus, ele te ama. Jesus tem um projeto na tua vida. Jesus tem algo para fazer, talvez você não entendia, mas ele tem libertação, ele tem mudança, ele tem algo glorioso para fazer. Pastor, mas eu não entendo essa situação. Não tem problema. O que importa é que essa situação é para o nome do nosso Deus ser glorificado por intermédio do milagre de Jesus. Isso que é o importante, isso que é o importante. A palavra do Senhor diz para nós que quando Jesus ele está dentro da casa
daquele homem chamado Zaqueu, cheio de pecadores ao redor, cheio de murmuradores ao redor, dizendo uns para os outros: se esse aí fosse o Messias, se esse aí fosse o Cristo, se esse aí fosse quem ele diz que é, ele saberia que esse homem chamado Zaqueu é um pecador, e agora ele está sentado à mesa com pecadores, agora ele está comendo, agora ele está ceando, está se deliciando com pecadores. Jesus, ele diz que ele veio para os pobres. Jesus diz que ele veio para os miseráveis, ele veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores. Aqui está dizendo que ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Se Jesus veio para salvar o povo do pecado, ele tem que estar no meio dos pecadores. Porque se Jesus ele tivesse vindo não para salvar os pecadores, mas os santos, ele estaria no céu com os santos, com os perfeitos. Mas veja bem que ele, com o seu poder onisciente, onipresente, onipotente, ele passeia aqui no nosso meio. Ele está no meio da igreja, ele está dentro da nossa casa, ele está no meio da nossa família, ele está onde nós vamos, onde nós iremos, ele também está e irá conosco. Ele passeia no nosso meio, sabe por quê? Para nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar do pecado que tem nos prendido, que tem nos amarrado na nossa trajetória por onde nós passarmos. Ah, meus irmãos, nós não temos palavra para agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Se esse aí soubesse que esse homem é um pecador, diz a Bíblia que Zaqueu, recebendo Jesus na sua casa, lá em Lucas 19, lá no verso 7 para frente, ele diz para Jesus: olha, eu vou vender tudo que eu tenho. A Bíblia diz que ele era rico. Ele diz: eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou dar metade aos pobres, a metade de tudo que eu tenho eu vou dar aos pobres, sem Jesus falar nada. E ele diz: se eu defraudei, se eu cobrei algum imposto além daquilo que é imposto pela lei, se eu cobrei de alguém, que se manifeste, porque eu vou devolver segundo a lei quadruplicadamente, eu vou devolver 4 vezes o que eu tirei. Quando Zaqueu fala desse jeito, Jesus olha para ele e diz: realmente esse homem é filho de Abraão, hoje veio salvação a essa casa. Aí Jesus encerra no verso 10 dizendo que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar todos os pecadores, todos aqueles que haviam se perdido. Amados e queridos irmãos, talvez você hoje está ouvindo a palavra de Deus, você está aqui. Eu quero dizer uma coisa: você está precisando de um milagre em outras áreas, mas eu quero dizer uma coisa para você, que o que está impedindo, essa barreira que está na tua vida, chama-se pecado. Esse impedimento, essa muralha que está na tua vida, chama-se pecado. E Jesus, ele diz no capítulo 8, no verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. E no verso 36 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer vos libertar de todos os vossos pecados. O pecado traz cegueira, o pecado traz surdez, o pecado traz mudez, o pecado traz separação, o pecado traz divórcio, o pecado traz homicídio, o pecado traz ira, traz ignorância. O pecado faz com que nós brigamos, nós viramos a cara para o outro, achando que nós somos melhores, lembrando que todos nós estamos no mesmo patamar, todos nós somos falhos, todos nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Não existe aqui ninguém melhor, melhor só é Cristo, que está aqui com a sua presença pelo Espírito Santo.
Labadubi Asande Ramassuri me canta Labrachei. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Pastor, então tem jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para todos. Porque como nós lemos em Filipenses, Jesus ele é o dono de todo o poder, ele recebeu todo o poder nos céus, na terra, embaixo da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Então para todos nós tem jeito, não importa o que você fez, o que você está fazendo, não importa a vida que você tem vivido, o que importa é a partir de hoje, o que Jesus vai fazer na tua vida, se você abrir o teu coração para Jesus. Jesus te trouxe aqui, não foi por acaso. A situação que você está passando não é por acaso. Tudo tem um projeto, tudo tem um propósito. Amanhã o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida por intermédio dessa situação. As pessoas vão olhar, vão ver Deus na tua vida. As pessoas vão olhar para você e vai dizer realmente, será que esse, será aquele? Será que essa, será aquela? Alguém vai dizer, mas por que está desse jeito? Porque foi para a igreja. Jesus libertou daquela vida, Jesus mudou a história dele, Jesus mudou a história dela. Mas será que é verdade? É verdade. Será que Jesus teve o poder, ele mudou, então ele vai mudar a minha? Vai mudar não só a sua, mas de todos aqueles que nele crê, porque ele é o Todo-Poderoso. Observa, meus irmãos, que o verso 22 do capítulo 1 de Mateus diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que Emanuel traduzido significa Deus em nosso meio, Deus conosco, Deus comigo, Deus com você, Deus em nosso meio. Louvado seja Deus. Sem Jesus não teríamos essa presença, mas com Jesus nós temos essa presença. E presta bem atenção que a palavra do Senhor mostra para nós que José, quando ele ouve esse mistério em sonho, ele desperta depois, e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer como o anjo do Senhor lhe ordenara. Ou seja, o projeto de José, que era deixar a sua mulher, agora cai por terra. Você vê que pela palavra de Deus é interessante que eles não estavam casados, mas eles tinham um projeto. Era prometido ou prometida. O projeto dele era separar. Só que veja que em sonho, o anjo de Deus diz para que ele não fizesse aquilo. E o que a Bíblia diz? Que então ele, recebendo ali aquela ordem do anjo, ele agora então ele recebe a Maria. Ele toma posse de Maria. Ele não deixa, ele não intenta, porque como que ia ficar a situação de Maria com aquela criança, uma criança sem pai? Como que ia ficar a situação de Maria aos olhos de todo mundo? Como que ia ficar o nome de Jesus posteriormente crescendo e fazendo milagres? Como que seria? Então, meus irmãos, Deus, ele é sábio. Deus, ele trabalha nos detalhes. E a Bíblia está dizendo aqui para nós, no último versículo do capítulo 1, 25, que José, ele não conheceu Maria, não se relacionou intimidamente, até que deu à luz seu filho, o primogênito, o qual recebeu o nome de justo, eterno, único, Senhor e Salvador da humanidade. Isso é o mistério de Deus, isso é o trabalhar de Deus. Esse é o Salvador que veio salvar minha vida, esse é o Salvador que veio salvar a sua vida. Se nós olharmos do capítulo 2 adiante, nós vamos ver que a perseguição na vida de Jesus foi grande.
Jesus sendo todo poderoso, ele sendo 100% homem, ele sendo 100% Deus. Jesus, ele passou por tudo que nós passamos. O escritor aos Hebreus, é bom lembrar, o escritor aos Hebreus escreveu que Jesus em tudo, ele foi tentado, porém sem pecado. Jesus não pecou. Tudo. Quando você olha para o capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas, você vai ver Jesus sendo tentado pelo diabo. Você vai ver os pratos sendo oferecidos e Jesus sempre saindo pela tangente, sempre usando a palavra de Deus, o poder da palavra, e repreendendo, expulsando o diabo. Jesus não caiu no laço, Jesus não caiu na cilada. Jesus mostra que eu posso ser tentado, Jesus mostra que você pode ser tentado, Jesus mostra que todos nós podemos ser tentados, mas nós temos a opção de cair no laço ou desviar do laço. Ele dá para nós essa autoridade, essa autonomia, ele dá para nós o livre-arbítrio, nós escolhemos, mas sabendo que lá na epístola de João ele diz para nós: filhinhos, não pequeis, mas se porventura, ele sabe que nós somos carne, ele sabe que nós somos falhos, ele diz: mas se vós pecais, há um advogado junto ao Pai, chamado Jesus Cristo, o justo. A Bíblia ainda diz que se o nosso coração ele nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e sabe todas as coisas, conhece tudo. Então eu quero dizer nessa noite, para encerrar a palavra de Deus, não desista, não desanime, não retroceda. Nós estamos mais perto do fim hoje do que ontem. A luta é pesada, a batalha está travada, mas aquele que é o campeão invicto, aquele que é o general de guerra, ele peleja por nós, ele conta conosco, ele dá para nós poder, ele tira as amarras do pecado, ele diz: eu conto contigo, marche mais um pouco, ore mais um pouco, jejue mais um pouco, adore mais um pouco, persevere mais um pouco, porque a tua vitória está perto. Nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, meus irmãos, porque uma coisa é certa: se nós desanimarmos, se nós retrocedemos, para onde nós iremos? Quem mais nós temos de precioso a não ser Jesus? Qual é a promessa que nós temos da eternidade? Qual outro pode nos levar ao céu se não for Jesus? A Bíblia diz para nós que esse mundo ele vai passar. Diz que vai passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa, ela não vai passar. Tenha certeza disso, a palavra de Deus não vai passar. Nessa noite, você que não tem força, nessa noite, você que não tem graça, nessa noite, você que está desanimado, nessa noite, você que ainda não tem perspectiva, já está acabando o ano e você não tem a perspectiva de uma melhora, de uma nova vida, eu quero sugerir a você: levante hoje a tua mão para Jesus. Não deixe Jesus, não abandone Jesus, aceite Ele de todo o teu coração, abrace Ele com todas as suas forças, ame Ele com todas as forças da tua alma, porque como ele diz que o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então não desanime, se alegre em Cristo, saiba que Ele tem uma promessa de nos levar para estar com Ele nos céus, no paraíso. Talvez você ache que a terra é boa,
Eu quero que você dê uma lida depois no livro do Apocalipse. Dá uma meditada em Apocalipse, você vai entender o que será essa terra e o que é que Deus tem preparado para nós. Eu encerro lembrando o que o apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 2, na parte B, do verso 9 de 1 Coríntios. Paulo diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, que o Senhor Jesus te dê graça, que o Senhor Jesus te fortaleça, que você persevere mais um pouco. Como eu falei e repito, a nossa vitória está mais perto hoje do que ontem. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus vos abençoe, e as palmas bem alegres exaltam o Senhor Jesus.